Segundo Crônicas, capítulo 1. Salomão oferece sacrifícios ao Senhor. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. O Senhor, seu Deus, estava com ele e engrandeceu-o muito. Então Salomão falou a todo Israel, aos chefes de 1000 e de 100, e aos juízes, e a todos os chefes de todo Israel, chefe das famílias. Salomão foi com toda a comunidade ao santuário de Gibeão, porque ali estava a tenda da revelação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha levado a arca de Deus, de Quiriate Jearim, para o lugar que havia preparado, visto que armara uma tenda para ela em Jerusalém. O altar de bronze, feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, também estava ali, diante do tabernáculo do Senhor. Salomão e a comunidade foram consultá-lo. Então Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor, sobre o altar de bronze, que estava junto à tenda da revelação, e ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar. Salomão pede sabedoria a Deus. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Pede o que queres que eu te dê. Salomão disse a Deus: Foste muito bondoso com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, confirme-se agora a tua promessa, feita a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa conduzir este povo, pois quem poderá julgar este teu povo, que é tão grande? Então Deus disse a Salomão: Visto que é isso que tens no coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos inimigos, nem pediste longevidade, mas pediste sabedoria para ti, e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre qual te constituí rei. Receberás sabedoria e conhecimento. Também te darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei teve antes de ti, nem rei algum terá depois de ti. Assim Salomão saiu do santuário de Gibeão, de diante da tenda da revelação, foi para Jerusalém e reinou sobre Israel. As riquezas de Salomão. Salomão reuniu carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os colocou nas cidades dos carros e junto de si em Jerusalém. O rei tornou o ouro e a prata tão comuns como as pedras em Jerusalém, e os cedros eram tantos como os sicômoros que há na baixada. Os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito e de Coa, e os comerciantes do rei os recebiam de Coa por preço determinado. Eles traziam cada carro do Egito por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Segundo Crônicas, capítulo 2. O rei de Tiro auxilia Salomão na construção do templo. Salomão resolveu construir um templo ao nome do Senhor, bem como um palácio real para si. Então Salomão designou 70.000 homens para servirem de carregadores, e 80.000 para cortarem pedras na montanha, e 3.600 como supervisores deles. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: Faze comigo o que fizeste com meu pai Davi, mandando-lhe cedros para que ele construísse uma casa para morar. Vou construir um templo ao nome do Senhor meu Deus e consagrá-lo para queimar incenso aromático diante dele, apresentar continuamente o pão consagrado,
e ofereceu os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor, nosso Deus. Isso é obrigação perpétua de Israel. O templo que vou construir será grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Mas quem pode construir-lhe um templo, visto que nem o céu, nem o céu dos céus podem contê-lo? E quem sou eu para lhe construir um templo, a não ser que este sirva para queimar incenso diante dele? Agora envia-me um homem habilidoso no trabalho em ouro, prata, bronze, ferro e tecido púrpura, vermelho e azul, e que saiba entalhar, para se juntar aos especialistas que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais meu pai Davi escolheu. Manda-me também madeiras de cedro, cipreste e sândalo do Líbano, pois sei que teus servos sabem cortar madeira do Líbano, e meus servos acompanharão o trabalho dos teus, a fim de me prepararem madeiras em grande quantidade, porque o templo que vou construir será grande e majestoso. Darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite aos teus servos, os trabalhadores que cortarem a madeira. Hirão, rei de Tiro, mandou resposta por escrito a Salomão: O Senhor ama o seu servo, e por isso te constituiu rei sobre ele. Hirão disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, muito prudente e inteligente para construir um templo ao Senhor e um palácio real para si. Estou enviando agora Hurão-Abi, homem sábio e muito competente. Ele é filho de uma mulher de Dan, cujo pai era cidadão de Tiro. Ele sabe trabalhar em ouro, prata, bronze, ferro, pedras e madeira, em púrpura e tecido azul, em linho fino e vermelho, e é hábil para talhar e elaborar qualquer projeto que lhe seja entregue, juntamente com os teus especialistas e com os de teu pai, Davi, meu senhor. Agora que meu senhor mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, de que falou. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanto precisares, e a levaremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu mandarás transportá-la para Jerusalém. Salomão contou todos os estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o recenseamento que seu pai Davi tinha feito, e acharam-se 153.600. Então separou 70.000 deles para servirem de carregadores, e 80.000 para cortarem madeira na montanha, como também 3.600 supervisores para fazerem o povo trabalhar. Segundo Crônicas, capítulo 3. A construção do templo. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Ele começou a construir no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão fez para construir o templo de Deus: 60 covados de comprimento e 20 côvados de largura, conforme a medida antiga. O pórtico da entrada tinha 20 côvados de comprimento, correspondente à largura do templo, e a altura era de 20, e por dentro revestiu de ouro puro. Forrou o salão maior de madeira de cipreste e revestiu-o de ouro fino, e desenhou palmas e correntes nele. Decorou o templo com pedras preciosas. O ouro era de Parvaim. Também revestiu as vigas
e os batentes de ouro, bem como as paredes e portas do templo, e lavrou querubins nas paredes. Fez também o lugar santíssimo, cujo comprimento era de 20 côvados, correspondente à largura do templo, e a sua largura era de 20 côvados, e o revestiu com 600 talentos de ouro fino. O peso dos pregos de ouro era de 50 siclos. Também revestiu os cenáculos de ouro. Os 2 querubins. Também fez 2 querubins de madeira no lugar santíssimo e os revestiu de ouro. As asas abertas dos 2 querubins tinham 20 côvados de comprimento. A asa de um deles, de 5 côvados, encostava na parede do templo, e a outra asa, também de 5 côvados, encostava na asa do outro querubim. A asa deste querubim, de 5 côvados, encostava na parede do templo, e a outra asa, também de 5 côvados, encostava na asa do primeiro querubim. Assim, as asas destes querubins se estendiam por 20 côvados. Eles estavam postos em pé, de rosto virado para o salão maior. Também fez o véu de tecido azul púrpura, vermelho e linho fino, e mandou bordar querubins nele. Diante do templo, fez 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel, sobre cada uma delas, era de 5 côvados. Também fez correntes, como no santuário interior, e as pôs sobre o alto das colunas. Fez também 100 romãs, que pendurou nas correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e a outra à esquerda, e deu o nome de Jaquim, a que estava à direita, e o nome de Boaz, a que estava à esquerda. Segundo Crônicas, capítulo 4. O altar e o tanque de fundição. Além disso, fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também o tanque de fundição. Este era redondo e media 10 côvados, de uma borda à outra. Tinha 5 côvados de altura e 30 de circunferência. Abaixo da borda e ao redor dela estavam figuras de bois, 10 em cada côvado. Os bois estavam em 2 fileiras e foram fundidos juntamente com o tanque. O tanque era sustentado por 12 bois, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O tanque estava fixado sobre os bois, cujas ancas estavam todas voltadas para dentro. Tinha 4 dedos de espessura, e a sua borda foi feita como borda de um copo, como a flor de um lírio, e cabiam nele mais de 3.000 batos. Fez também 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavar o que pertencia ao sacrifício. Porém, o tanque era usado para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, segundo o que havia sido ordenado a respeito deles, e os colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda, e fez ainda 100 bacias de ouro. Fez também o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, e as respectivas portas revestidas de bronze, e pôs o tanque no lado direito do templo, no lado sudeste. Hirão fez também as caldeiras, as pás e as bacias. Assim, Hirão completou a obra que fazia para o rei Salomão no templo de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 capitéis no alto das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis no alto das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos
dos capitéis de cima das colunas. Também fez as bases e as pias sobre as bases, o tanque e os 12 bois debaixo deles, as caldeiras, as pás, os garfos e todos os utensílios. Hurão-Abi fez tudo de bronze luzente para o rei Salomão, para o templo do Senhor. O rei os fundiu na planície do Jordão, na terra argilosa, entre Sucote e Zeredá. Salomão ordenou que fossem feitos todos esses utensílios em grande quantidade, de modo que não se podia saber o peso do bronze. Assim, Salomão fez todos os utensílios para o templo de Deus, o altar de ouro, as mesas para os pães consagrados, os candelabros de ouro puro, com as suas lâmpadas para queimarem no santuário interior, conforme o que foi ordenado. As flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro puríssimo, como também os apagadores, as bacias, as colheres, os braseiros de ouro puro. No caso da entrada do templo, tanto as portas internas do lugar santíssimo como as portas do salão maior do templo eram de ouro. Segundo Crônicas, capítulo 5. Assim se completou toda a obra que Salomão fez para o templo do Senhor. Então Salomão trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, isto é, a prata, o ouro e todos os utensílios, e os pôs nos depósitos do templo de Deus. A arca é levada para o templo. Então Salomão reuniu os anciãos de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias dos israelitas, em Jerusalém, para trazerem a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se reuniram com o rei na festa, no 7º mês. Depois que todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas carregaram a arca e trouxeram a arca à tenda da revelação e todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes levitas levaram tudo. Então o rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificavam ovelhas e bois. Eram tantos que nem se podia contá-los. Assim, os sacerdotes trouxeram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interior do templo, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e suas varas. As varas eram tão compridas que suas pontas eram vistas no santuário interior, mas não eram vistas de fora, e a arca permanece ali até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto ali, em Horebe, quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, todos os sacerdotes que se achavam presentes tinham se santificado, sem observarem a ordem dos seus grupos. Os levitas, cantores, todos eles, isto é, Asaf, Remã, Jedutum e seus filhos e parentes, vestidos de linho fino, com símbolos, alaúdes e harpas, também estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. Quando tocaram as trombetas em uníssono e cantaram para serem ouvidos, louvando o Senhor e dando-lhe graças, e quando levantaram a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos de música, e louvaram o Senhor cantando, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus.